Ela começou a trajetória política ao lado do líder seringueiro Chico Mendes, lá na pequena Chapuri, no Acre. Fez carreira no Partido dos Trabalhadores, onde chegou ao Senado e foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após uma dissidência, formou a Rede Sustentabilidade e hoje é uma das principais vozes em defesa da floresta e do meio ambiente. No Real Time, uma entrevista de hoje, a conversa é com Marina Silva. Ministra, obrigado por atender ao nosso convite para essa entrevista e eu já lhe pergunto, a floresta nunca foi tão devastada, agora essa PEC dos agrotóxicos ameaçando o Brasil como um todo, por que a gente está tratando tão mal o nosso meio ambiente? Bem, primeiro, muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente, de fato, vive uma situação terrível, como você falou, de completo desmonte das políticas socioambientais e uma estratégia de passar a boiada por cima da legislação em relação ao licenciamento, em relação ao agrotóxico, em relação aos povos indígenas, mineração, toda essa agenda aí que só contribui para aumentar o desmatamento, as queimadas e a violência na nossa região. Agora, esse descaso tem uma explicação. O governo Bolsonaro assumiu dizendo que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, assumiu e já na sua campanha dizia que no governo dele, o IBAMA, o ICMBio, não teriam vez, e de fato quem está tendo vez são as madeireiras ilegais, os garimpeiros que invadem as terras indígenas e todos aqueles que estão roubando terra pública na Amazônia, aumentando o desmatamento a cada ano, como a gente acaba de ver. Então, nós temos uma situação de descaso, ela tem uma explicação. O governo tem como política não ter política ambiental, mas nós sabemos que é possível fazer diferente, gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, preservar os nossos rios, a nossa floresta, a nossa imensa riqueza, que é um dos maiores tesouros do mundo. A PEC do agrotóxico é defendida com unhas e dentes pelo governo, sobretudo porque eles consideram que produzir mais alimentos para o mundo, é necessário produzir alimento, e não se consegue fazer isso com orgânico. O que a senhora acha desse argumento? Bem, na verdade, o mundo não quer comprar produtos que estejam com agrotóxico fora do padrão. E nós sabemos que existem muitos no Brasil que são utilizados e que já foram banidos no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. O governo Bolsonaro tem sido um liberou geral de agrotóxico, envenenando a mesa dos brasileiros. Isso é uma falta de verdade. O mundo não quer produto que não esteja com pesticida ou agrotóxico fora daquilo que são os padrões europeus, americanos, japonês, enfim. Esse veneno, ele é usado na mesa dos brasileiros. Quem está sendo envenenado são os brasileiros. Não é? O levantamento que foi feito, o consumo de agrotóxico no Brasil, por um dado bem conservador, é uma média de 5 litros de agrotóxico per capita, não é? Para os mais de 200 milhões de brasileiros. O que o governo está fazendo é uma afronta ao meio ambiente, à saúde pública, inclusive porque ele não quer mais rotular esses produtos, não é? Dizendo o perigo que eles causam para a saúde, não quer mais que use o termo pesticida, agrotóxico, e não quer que a Anvisa e o IBAMA participem do processo decisório contra o licenciamento. Vai ficar no Ministério da Agricultura. Ou seja, é como se você deixasse que a raposa é que vai tomar conta, não é, da porta do galinheiro, metaforicamente falando. Uma raposa gorda, né? É isso aí. Ministra, o ex-prefeito de Manaus, que foi senador com a senhora, o Arthur Vigílio Neto, ele participou das prévias do PSDB, segundo ele, sabia que não tinha chance, mas participou para colocar o tema Amazônia no debate presidencial. E ninguém como a senhora está tão habilitada para colocar essa temática. Nós teremos a senhora disputando a presidência esse ano? Bem, primeiro eu louvo a iniciativa do Arthur, o Arthur é um amigo querido,
a gente sempre teve em partidos diferentes, mas quando a gente tem uma cultura política que respeita a democracia, a gente se conversa, a gente tem respeito mútuo e até tem amizade. Quando ele era líder do PSDB, eu era da oposição no PT, a gente sempre cultivou uma relação de respeito. E colocar o tema da Amazônia no debate dos partidos, que muitas vezes esse tema fica longe, não é, daquilo que deveria ser a valorização da maior região e mais importante do nosso país. A minha decisão em relação às eleições é de conhecimento público. Eu já fui candidata por 3 vezes, 2010, 2014, 2018. Eu continuo no debate político de 2022, mas ajudando a que esses temas importantes da mudança climática, da proteção da Amazônia, do respeito aos povos indígenas, né, do combate às desigualdades sociais, o combate a toda e qualquer forma de preconceito, e principalmente contra mulheres, contra os pretos, contra a comunidade LGBTQIA+, eu continuo fazendo. Agora, eu não tenho me colocado no terreno da disputa eleitoral como as demais candidaturas se colocam. Por exemplo, eu acho que, em vez de a gente ficar discutindo o nome, a gente tinha que ficar discutindo era um projeto de país. Não é uma questão de só derrotar o Bolsonaro. É como nós vamos fazer o Brasil ser vitorioso. Não é uma questão só, né, de combater uma posição que a gente é contra e que não deve continuar no Brasil, senão é o fim do Brasil. Mas dizer o que nós somos a favor na política econômica, de educação, de saúde, de proteção aos povos indígenas. Aliás, a rede tem a felicidade de, aí no estado do Amazonas, ter como candidata a Wanda Itoto. E ela é a nossa candidata a deputada federal. Nós já temos a Joênia como nossa deputada federal, vamos ter a Oê Caiapó lá no estado do Pará também como candidata a deputada federal, porque os povos indígenas perceberam uma coisa: a pressão contra eles é algo que a gente não tem nem palavras para dizer. Eles estão abandonados à própria sorte. Então, acho que o debate tem que ser: vamos nacionalizar o tema da Amazônia? A Amazônia não é uma questão só de quem vive na Amazônia. Destruí-la prejudica o país inteiro, prejudica a América do Sul e o planeta. Então, desse debate, eu estou participando e tentando ajudar a construir uma alternativa para o Brasil que não tenha que voltar ao passado e nem dar continuidade a esse presente que enterra o nosso futuro. Concretamente, essa alternativa seria Ciro Gomes? Se não for, as federações, como a rede vai se colocar nesse debate, que é uma novidade nas eleições brasileiras? Como eu tenho dito, e isso não faço segredo, eu tenho uma relação de amizade e respeito com o Ciro, que não é de agora. A gente criou essa relação quando a gente trabalhou junto no governo. Eu fui ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, e ele foi ministro da Integração. Então, temos uma relação de amizade e respeito, e eu sempre dizia para ele: vamos debater, em primeiro lugar, não é, um projeto de país. Eu sei que ele escreveu um livro, mas é preciso traduzir isso na relação com os diferentes setores da sociedade, fazendo o debate em torno das questões que interessam, como eu falei. O Brasil é um país que pode ter uma matriz energética 100% limpa. O Brasil é um país que pode ter uma agricultura sustentável, de baixo carbono. O Brasil é um país que pode apostar na bioeconomia. Esse debate precisa ser feito, porque assim a gente derrota o Bolsonaro, fazendo o Brasil ser vitorioso. É claro que o debate ainda está acontecendo, como você falou, nós estamos discutindo com o PSOL a possibilidade de uma federação. A federação não é fusão, cada partido mantém seu estatuto, seu programa, sua liderança no Congresso. É uma forma que foi encontrada para que partidos que não são siglas de aluguel possam continuar existindo na cena política brasileira. A Rede é um partido jovem. Assim que a gente foi criado, já veio a cláusula de barreira. Diferentemente dos partidos que estão aí há muito tempo,
A gente não teve tempo sequer de começar. Então, esse debate da federação é uma forma de atravessar a cláusula de barreira para continuar dando a contribuição que a gente está dando. Não por acaso a Rede é o partido que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais contribuiu para o combate à corrupção. É o partido que mais conseguiu ganhar causas no Supremo e é o partido que mais tem dado uma contribuição na questão da Covid-19, juntamente com outros partidos. Mas não vamos nos esquecer que foi o nosso senador Randolph que propôs a CPI da Covid, que tem feito um trabalho brilhante no Congresso Nacional, e a nossa deputada Joênia Apchana é a pessoa que virou um verdadeiro parlamento indígena, ela sozinha, na defesa dos povos originários, que estavam entregues à própria sorte, hoje, inclusive ameaçados pelo garimpo, pela violência, pelo tráfico de drogas e pela Covid. Recentemente, a Rede perdeu uma liderança importante, que é o deputado estadual Luiz Castro, né? Como é que a senhora viu a saída dele e como que está o debate interno na Rede aqui no Amazonas? A senhora está acompanhando? Sim, eu acompanho. O Luiz é um amigo que eu desejo boa sorte no novo caminho que ele escolheu. Na democracia é assim, as pessoas fazem suas escolhas, buscam seus caminhos, suas formas de caminhar. Ele contribuiu com a Rede no tempo em que ficamos juntos. A Rede é um partido diferente. Nós não transformamos em inimigos aqueles que, porventura, buscam outras alternativas. É essa forma que a democracia deveria acontecer. Eu mesma fui vítima de desconstrução política, de mentiras, de fake news, né? E tudo que eu aprendi é de que a gente não deva fazer com os outros aquilo que fizeram, que a gente não quer que façam com a gente. Então, desejo boa sorte para o Luiz. A gente continua firme no nosso propósito de construção da Rede Sustentabilidade, né? A nossa candidatura a deputada federal está muito forte, né? Com uma mulher indígena corajosa, defendendo os povos indígenas, mas defendendo também todo o povo do Amazonas, porque ela é uma acadêmica competente, uma mulher muito articulada, e eu tenho certeza que se vocês, as juventudes, os diferentes segmentos, os cidadãos do estado do Amazonas, elegerem essa mulher corajosa, será também uma grande contribuição para o Brasil. Nós precisamos de mulheres na cena política brasileira. Isso, uma última questão, sei que seu tempo é curto aí, mas semana passada o presidente da Assembleia de Deus, José Wellington, deu uma declaração dizendo que nas prefeituras, os prefeitos teriam que ir ao pastor da igreja para acessar verbas federais com emendas. Como a senhora viu essa declaração, uma vez que a senhora é evangélica da Assembleia de Deus? Eu sou evangélica da Assembleia de Deus, mas eu sempre tive uma postura de não instrumentalizar a fé, não deixar instrumentalizar a fé pela política e nem a política pela fé. As pessoas têm o direito de ter seu credo religioso ou de não crer, mas o Estado é laico. E o Estado laico é uma grande contribuição dada pela Reforma Protestante. Não vamos nos esquecer que antes da Reforma Protestante havia essa integração Estado-Igreja, as escolas, os hospitais, tudo pertencia à Igreja. Foi graças à Reforma Protestante que a gente teve essa separação. Não se pode fazer esse tipo de atividade que sufere o princípio da constitucionalidade, da improbidade e do não uso das leis e dos recursos públicos para qualquer forma de atividade religiosa. A Igreja não precisa do dinheiro do Estado, não é? A Igreja não precisa, não é, de que o Estado a venha tutelar e muito menos o Estado deva ser tutelado pela Igreja. O Estado é laico e nós temos que saber fazer o manejo de todas essas questões. Ministra, muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pela sua entrevista, sempre muito esclarecedora dos pontos de vista em defesa da nossa região. Eu é que agradeço a oportunidade e tudo de bom para você e aqueles que nos acompanham. Valeu! Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, deixe seu recado, isso é muito importante. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, e agora no TikTok, considerando também assinar o nosso canal no YouTube, o @portalrealtime1.
e até uma próxima oportunidade. Obrigado.